Vamos à matéria especial deste sábado. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Uma medida frequentemente tomada por equipes esportivas é a adoção dos naming rights, também conhecidos como direitos de nome. Isso consiste em concessões feitas por uma empresa para ter o nome de sua marca associado a alguma arena ou estádio. A atitude é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, e as empresas oferecem contratos milionários para divulgarem seus nomes. No Brasil, essa prática ainda dá seus primeiros passos. Começou em 2005 com a antiga Kyocera Arena do Atlético Paranaense e agora começa a se expandir com as novas arenas multiuso. O caso atual mais famoso é o do Palmeiras, que vendeu o nome do seu estádio para a seguradora Allianz, criando assim o nome Allianz Parque. O impasse dos direitos de nome surge quando a Rede Globo, em suas transmissões, decide omitir o nome dos patrocinadores. A emissora cria pseudônimos genéricos, causando desconforto entre os donos das arenas. A situação é ainda mais agravante com os clubes empresa, em que as organizações Globo não mencionam o nome oficial do clube. Isso já acontecia na Fórmula 1, quando a equipe Red Bull Racing era chamada apenas pelas iniciais RBR. Agora, com o Red Bull Brasil disputando o Campeonato Paulista, o time é chamado apenas de RB Brasil. Para Mauro César Pereira, comentarista dos canais por assinatura ESPN, a discussão abrange vários aspectos e não se restringe à Globo, pois alguns estádios já possuem uma identidade. Você não vai poder vender o nome do Maracanã. Maracanã não vai deixar de ser Maracanã. Morumbi não vai deixar de ser Morumbi. Os exemplos que são bem-sucedidos lá de fora, além de ser outra realidade, muitas vezes são estádios que nascem já com esses nomes. O caso do Arsenal, por exemplo. E também nos Estados Unidos isso acontece. Então aqui tem vários aspectos envolvidos. Acho que a Globo é só um pedaço disso tudo. Não acho que seja uma questão que envolva especificamente a Globo, unicamente a Globo. A Globo não fala, a Globo não diz. Mauro também menciona a influência do apelido dos estádios sobre os nomes oficiais, algo inserido na cultura do brasileiro. O Engenhão foi rebatizado como estádio Newton Santos, mas o Engenhão já virou Engenhão. Fica no bairro do Engenhão de dentro e as pessoas chamam de Engenhão. Ninguém fala, vamos ver o jogo do Newton Santos? Não, vamos ver o jogo do Engenhão. Entendeu? Isso já pegou. Aí não é nem a imprensa que define isso. Aí é a voz do povo, cara. Aí é o torcedor, é como as bandeiras. As pessoas se referem àquilo. Se habituaram a chamar. No entanto, o comentarista enxerga uma problemática quando a Rede Globo decide omitir o nome de um clube empresa. Pode deveria chamar de Red Bull Brasil, porque o nome do time é Red Bull Brasil. O nome do time não é RBR. O nome do São Paulo não é SPFC. É São Paulo Futebol Clube. O nome do Flamengo não é CRF, é Clube de Regata Flamengo. E o nome do time é Red Bull Brasil. Então ali deveria chamar o nome do time, porque é o nome do time. O time tem esse nome, nasceu com esse nome. Aí eu acho errado, entendeu? Acho que não tem que chamar de RB Brasil, RBR, acho que não. Acho que tem que chamar pelo nome do time. O nome do time é esse, é uma empresa que tem um time. Em um âmbito regional também é fácil reparar um caso de mudança de nome. O Pascoaloto Bauru Basquete passa pelo problema de ter o patrocinador master ocultado. A Globo, detentora dos direitos de transmissão do Novo Basquete Brasil, sempre se refere ao time como Bauru Basquete ou apenas Bauru. Essa é uma medida comum, principalmente no basquete e no vôlei. O time de vôlei Rexona Rio de Janeiro e o time de basquete São José Unimed adotam o mesmo sistema de patrocínio master no nome da equipe. Porém, durante as transmissões, apenas o nome da cidade é mencionado. O gestor do Pascoaloto Bauru Basquete, Vitor Jacob, compreende esta decisão da Rede Globo, partindo de um viés comercial da empresa de comunicação. Eu acho que a Globo ela justifica que ela não vai divulgar o nome de uma empresa gratuitamente. Temos o jargão que não existe almoço grátis, cafezinho grátis. Então, para falar o nome da empresa, ela quer cobrar por isso. Isso é um padrão deles, adotado há milhões, sei lá quanto tempo, e segue para todas as equipes. Então, independente do tamanho da equipe, da capacidade, é um padrão que eles utilizam e a regra do jogo, infelizmente, é assim.
Para ele, a falta de concorrência de outro meio de comunicação com grande audiência favorece a Globo a continuar com essas atitudes. Não é só com o nosso time, é assim que funciona. Infelizmente, a Globo é detetora de... Por que eles fazem isso? Porque eles têm um veículo de grande audiência e eles acreditam que eles possam cobrar por isso. Não, a partir do momento que um outro veículo que seja concorrente deles começar a veicular os nomes ou outros tipos de merchandising sem cobrar, esse veículo vai ser mais prestigiado pela equipe. Mas como não existe isso, e a Globo hoje é a detetora da grande audiência que tem, eles que ditam a regra do jogo. Um efeito imediato do nome alterado pode ser conferido em sites de buscas. No Google, por exemplo, ao digitar Pascoaloto Bauru Basquete, são apresentados aproximadamente 30 mil resultados. Ao digitar somente Bauru Basquete, o nome que é visto nas transmissões e no portal Globo Esporte, os resultados crescem para quase 800 mil. Vitor entende isso como um prejuízo na associação do patrocinador ao clube, principalmente no lado dos investidores. Eu acho que é muito maléfico, é péssimo para o retorno do investimento do patrocinador. Mas, como eu disse, não é uma coisa que depende da gente, né? São eles que ditam a regra. Então, nós gostaríamos muito que eles falassem e todas as oportunidades que a gente tem de discute, conversa, isso. A maneira encontrada pelo time de Bauru para conseguir expor seu patrocinador está na comunicação visual. A equipe procura estampar o patrocínio no maior número de elementos visuais para que a ocultação na transmissão consiga ser limitada. Vitor explica o processo. Nas próprias transmissões da Globo, nós temos 2 placas de quadra com a logomarca do patrocinador. Então, a gente tenta de todas as maneiras, em todos os nossos releases, todas as matérias, a liga, no site, todos do site, é sempre divulgado o nome Pascoaloto Bauru. Eles só não falam na transmissão. Mas durante o jogo, o nosso uniforme tem a marca do patrocinador, as placas de quadra, toda a nossa comunicação visual sempre traz o nome do patrocinador. E antes da gente começar o bate-papo a respeito da matéria desta semana, vamos aos tradicionais agradecimentos, né? Quem contribuiu com a matéria é o jornalista da ESPN, o Mauro César Pereira, e também ao gestor da equipe do Pascoaloto Bauru Basquete, o Vitor Jacob, nosso popular Vitinho, né? Tão conhecido na cidade de Bauru. E para falar um pouco mais a respeito do tema, na mesa conosco agora, o André Magalhães. André, fala um pouquinho aí de como foi elaborado esse conteúdo da semana e também suas impressões a respeito aí de naming rights, clube empresa. Um abraço para você. Abraço, olá amigos da mesa, olá ouvintes. Minha opinião sobre naming rights é semelhante à do Mauro, sabe? É assim que o estádio cultiva uma identidade, você quer colocar um nome, é difícil de você convencer. Mas assim, em casos como o Emirates Stadium do Arsenal e muitas arenas aí dos Estados Unidos, inclusive na NBA que o Sport TV está transmitindo agora, eles não mencionam esses nomes. Eu acho que nesse caso deveria sim, a identidade é com o patrocínio, então acho que deveria ser falado, não é nem questão de propaganda nem nada, é o nome do estádio. Mas a principal problemática para mim mesmo é com o clube empresa. Você não pode criar um nome genérico assim para um clube, você fere bastante a identidade dele e principalmente o Red Bull, que você coloca uma sigla ali, então é um problema muito grande isso. Vai além de qualquer questão de propaganda e essas coisas. E a gente falou do Red Bull, né, que é o exemplo mais constante agora, mas a gente teve recentemente, há 3, 4 anos atrás também, o PAEC, ou até então Pão de Açúcar Esporte Clube, todo mundo, principalmente na Globo, né, chamava o time de PAEC. Eles foram mais inteligentes e mudaram para Audax. Sim. Pois rebatizaram. Eu já comentei isso aqui em outras oportunidades. Eu participei de um seminário na Globo em 2012, em que foi feita essa pergunta para o então diretor de esportes da TV Globo, que não está mais no cargo. O que ele respondeu era o seguinte: essas empresas, que não são empresas esportivas, elas adquirem uma equipe ou montam uma equipe para participar de uma competição e quando levam o nome da empresa para essa equipe, segundo a Rede Globo, elas estão ferindo o princípio do negócio. Porque são empresas que, para aparecer mediaticamente, deveriam comprar os espaços de anunciantes. Então, a partir do momento que a Red Bull monta uma equipe de Fórmula 1, ela estaria
ferindo um acordo tácito entre empresas de comunicação e marcas e empresas, porque ela está se aproveitando de uma exposição que vai ganhar naturalmente pelo fato de ter montado uma equipe. Né? Vejam que a Globo não faz isso, por exemplo, com a Mercedes-Benz na Fórmula 1, não faz isso com a Renault, não faz com a Ferrari. Por quê? Porque essas empresas, essas marcas, naturalmente já são empresas do mercado automobilístico. Então, eu nunca vi a Globo falar que a empresa F, que a Ferrari, venceu a última prova da Malásia. Eu não vejo a Globo falar que a empresa MB, que é a Mercedes-Benz, ou que a Williams, ou que a Renault, ou que a Ford, quer dizer. Então, eu consigo enxergar os dois lados da questão. Veja o que acontece com o vôlei e quero que o Tuca comente isso. A Nestlé tem uma equipe de vôlei de alta competição, premiadíssima, está sempre disputando finais nacionais e internacionais, que eu nem sei qual que é o nome do Camérico, porque uma hora é Molico, Nestlé, Osasco, outra hora é Xambinho, outra hora é Nescafé. Então vejo que a própria empresa Nestlé, de acordo com a necessidade de expor alguma marca, muda inclusive o próprio nome do time. E os meios de comunicação quase sempre têm se referido a esse time como Osasco, né? Porque está sediado em Osasco. Agora, a própria Nestlé já teve times de basquete em outras cidades. Você deve se lembrar quando era o time de Sorocaba, que era o Leite Moça Sorocaba, que era time de basquete, depois passou a ser de vôlei. Então eu acho que as empresas, elas de certa forma, eu reconheço o argumento da Globo, elas querem fazer uma burla de uma questão tácita, que é como se fundamenta o negócio de uma empresa de comunicação que depende de anunciantes, entre outras coisas, para se manter. Obviamente que Red Bull fica estranho, né? A Globo, na verdade, o mais grave para mim não é chamar de RB Brasil, é mudar o escudo do time. O escudo que apareceu no jogo contra o Palmeiras, na primeira rodada do Campeonato Paulista, tinham inclusive alterado o escudo. Diga, André. Só um adendo que, ainda na questão do Red Bull, falar que não é só no Brasil, na Champions League, a própria UEFA ela proíbe de usar Red Bull. Salzburg, para o time de Salzburg. Inclusive o logo também é alterado. Exatamente. Eles excluem a palavra Red Bull e escrevem Salzburg, se eu não me engano, que é a cidade onde isso ocorre. Obrigado, André. O que eu quero dizer é que as empresas também não são mocinhos e não são vítimas desse negócio. Elas estão fazendo isso deliberadamente porque elas querem se aproveitar de brechas e é muito fácil para elas figurarem como vítimas e as empresas de comunicação serem, então, as grandes vilãs da história. Só para completar o que eu queria dizer, no caso dos estádios, tem uma diferença fundamental entre um estádio que já existe e que passa a ter naming rights. Então, Engenhão, na minha opinião, sempre será Engenhão, o Maracanã sempre será Maracanã, o Morumbi sempre será Morumbi. Agora, estádios novos, que já nascem com naming right, que é o caso do estádio do Arsenal, em Londres, já nasce como Emirates Stadium, é um pouco diferente, porque o batismo dele já é com naming rights. Né? O do Palmeiras tem um problema, porque é um estádio novo onde existia o Celery Park Antártica. E mesmo entre os palmeirenses existe aí uma rejeição, uma resistência a não nomear o estádio deles como Arena Palestra, Arena Parque Antártica e colocar o nome da patrocinadora, que é uma empresa de seguros. É isso, né? Seguros? Seguradora. Sim. Então, eu acho que a questão é muito complexa. Eu não gostaria de vilanizar nenhum dos lados, mas acho que as empresas também não são simplesmente mocinhas. Eu acho, Zeca, que tem que ver aí vários lados e, principalmente, eu acho que está em discussão, e a gente já viu isso acontecer várias vezes, é a sobrevivência de equipes e de modalidades em função disso. Então, eu acho que também tem que entrar no acordo entre as partes para garantir que alguns esportes que dependam desse patrocínio, né, não sejam sufocados por conta disso. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. Eu acho que qualquer coisa, então vamos regulamentar, vamos entrar num acordo, a federação fazer o regulamento do campeonato. Acho que essa seria deixar bem explícito, né? Ou então quem vai patrocinar, como tem outro exemplo, a Copa Libertadores. Quem está patrocinando esse ano a Libertadores? Bridgestone. Então, quando você vai para a Fox, eles falam Copa Bridgestone Libertadores. Quando vai para a Globo, porque eles têm a cota do patrocínio. Porque eles têm o patrocínio da empresa, né? Então, quer dizer, se existe essa cota e é da federação, que tem da Conmebol, né? Se é a Conmebol que faz esse acordo, então eles têm que entrar no acordo com os meios também. O mais irônico que a própria Red Bull, que é silenciada na Globo, ela anuncia na TV Globo. Sim. Ela anuncia nos canais do Grupo Globo, no Sport TV. Então é engraçado, porque é uma empresa que já é um cliente da... E o time da audiência. Agora, a outra questão que eu acho é que esses clubes empresa,
como o Audax, como o Red Bull, mais uma vez eu quero questionar aqui a nomenclatura de clube-empresa. Não são clubes. São empresas que montaram uma equipe para disputar um campeonato. Porque clube, para mim, supõe a existência de uma sede social, de um quadro associativo, claro, de um local em que o sócio possa praticar uma atividade recreativa, esportiva, de atividade física. Então, essa nomenclatura, para mim, ela é, de certa forma, ela diviniza um pouco essa atividade. Não são clubes, são empresas que querem, quase que isoladamente, gerir lucros com a venda de jogadores. Como o Bauru Basquete não é um clube? É uma associação. Porque realmente não tem, né? Não esse existe espaço o clube. que o Zeca citou. citou. Na verdade, também tem uma relação perversa que veio de antes. Eu lembro, por exemplo, quando eu jogava, nós resolvemos na cidade de Avaré criar um time federado. Era o time da cidade, patrocinado pela Prefeitura Municipal. Só que para participar do campeonato da Federação Paulista de Voleibol, tinha que ter um clube. Aí ocorreu o inverso, nós tivemos que alugar o nome de um clube, no caso Associação Atlética Avarense, para poder ser federado. Então, quer dizer, essa relação clube também é uma coisa meio desgastada, né? Ainda bem que você falou isso, Tuca, porque os clubes também têm a sua parcela de responsabilidade nessa questão. Porque o que deveria acontecer? Clubes tradicionais, não necessariamente só de futebol, né? O Bauru Tênis Clube não tem futebol. Mas o Bauru Tênis Clube, por exemplo, ou a Associação Luso-Brasileira, para falar caso de Bauru, poderiam montar equipes competitivas profissionais de basquete, de vôlei, de handebol. Por que não o fazem? Porque não tem recursos, não tem verba, não tem dinheiro. E por que as empresas não procuram esses clubes para poder financiar a existência dessas equipes? Porque, obviamente, a gestão do clube é muito complicada e é muito pouco favorável, profissional, é muito pouco receptiva à presença de uma marca anunciante. Né? Então, ao outro lado também, os clubes, o natural seria que clubes constituídos montassem equipes profissionais fortes para disputar os campeonatos. As empresas preferem o quê? Preferem buscar clubes pequenos, que não têm representatividade, alugam esses clubes. É o que a Nestlé faz, por exemplo, em Osasco, fez em Sorocaba. Clubes que não têm aquela prática institucionalizada acabam servindo como aluguel de marca, né, um CNPJ, para que o investidor possa colocar a marca da sua empresa tanto no nome do clube como nas camisas. Então, é uma falência do modelo de clube no Brasil. Era onde ia chegar. O que precisa ser revisto esse modelo e chegar a um acordo de como vai fazer a gestão desse problema grave que envolve principalmente os atletas, as pessoas que trabalham com isso. E eu não sei, sinceramente eu acho que a gente não consegue ter hoje uma resposta clara para isso. Só para fechar esse assunto, Guilherme, lembrando que essa questão de restrição às marcas, aos patrocínios, precisa ser revista. Vamos pegar historicamente, quando começaram a ter as marcas patrocinadoras, não só os naming rights, mas o patrocinador. O patrocinador que patrocina um clube, aquele clube existe em função do dinheiro patrocinador, lógico, ponto. Mas as emissoras começaram, o Zeca acabou de ilustrar aqui fora do ar, antes da gravação, o caso que uma emissora, no caso a Record, estava invertendo a imagem eletronicamente para que dificultasse a leitura do patrocinador na camisa do entrevistado. Isso vem desde sempre. Lembra, começa lá, o cara ia entrevistar o técnico do São Paulo. Já não pegava de corpo inteiro porque estava o logo no meio da camisa. Aí cortaram o logo, subiram o logo do patrocinador pro ombro. Cortaram o ombro, só pegava o close, ele começou a usar boné. Daqui a pouco não vai aparecer a imagem do treinador na entrevista. Apareciam os olhos, o nariz e a boca. Aí começaram a colocar a marca no microfone. No microfone. Mas até a Gazeta Esportiva, o jornal, né, lendário jornal que deixou de circular de forma impressa, durante um tempo eles faziam o Gillette Press, eles cortavam a fotografia ou riscavam de uma maneira muito tosca para pagar o patrocínio da camisa do clube que tinha sido fotografado para compor a edição. Sim. Por quê? Porque aquela marca que patrocinava o clube não era anunciante do jornal. Então veja aqui, cúmulo a gente chega também, Tucamérico. O quanto que também, como eu disse, para mim não tem mocinho nessa história. Não. Todos têm a sua parcela de vilania. A questão é talvez criar uma regulamentação. Eu gostaria que o investidor, o patrocinador, tivesse toda a exposição possível na camisa, nas arenas, nos estádios, ginásios, material publicitário. Agora, eu confesso que não me agrada muito esses nomes compostos em que a empresa se une ao nome do clube ou da cidade. Eu acho que a gente poderia começar separando o que é time empresa, que é uma empresa que alugam ou cria um clube com fins de marketing, ou o que é patrocínio, aquele clube que já existe, aquele clube que é tradicional, aquela equipe de basquete, de vôlei, futebol de salão, handebol, que necessita desse patrocínio para sobreviver.
São questões distintas. E que acabam todos no mesmo balaio. A gente tem mais um exemplo no próprio esporte local, no próprio esporte bauruense, que é a FIB, Faculdade FIB, que patrocina o time de futsal, que inclusive disputou o Campeonato Brasileiro da modalidade no ano passado e atualmente disputa o Campeonato Paulista. E o José Ranieri Neto, que é o gestor aí dessa equipe, né, ele disse que FIB não é propriamente a faculdade, mas sim o nome, Filhos de Bauru. E aí você coloca o FI do começo de Filhos com o B de Bauru e ele bate nessa tecla, ele alega justamente isso e daí o nome FIB. E não propriamente com a faculdade, mas ele faz uma menção a Filhos de Bauru. Então a gente pode ter uma FIB em Botucatu, em Boituva, em Barretos, em Bebedouro. Quer dizer, vamos ter válido, a criatividade né, longe, nesse sentido é válida, acho bacana. E, aliás, o Neto é uma figura excepcional, um abraço para ele, está sempre também ouvindo. O que eu acho que no caso da FIB é menos grave é que há uma tradição do esporte universitário de montar equipes e de haver torneios universitários. O que eu acho é que, obviamente, mais uma vez, a FIB, quando monta um time de futebol de salão e chega a disputar a primeira divisão estadual, ela quer, obviamente, expor a faculdade. Sim. Não é expor a cidade de Bauru. Sim. Ela, sintomaticamente, está localizada em Bauru, mas poderia estar situada em outras cidades do estado de São Paulo. Né? Claro. Então, no fundo, o que eles querem? Não é divulgar Bauru, é divulgar a instituição universitária de ensino superior. Sim, e, aliás, um grande abraço aí pro Neto e para todos, né, que sempre acompanham o Observatório do Esporte, equipe da FIB que vem representando e bem Bauru nas últimas edições aí, tanto do estadual como também do Campeonato Brasileiro. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é o www.observatoriodоesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias com comentários de Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem com André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você, um grande abraço, ótimo final de semana e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.